Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa quinta aula teórica do curso e hoje a gente vai falar de dados raster ou matriciais. Muito bem, estamos de volta então aqui à nossa aula. Hoje nós vamos falar de dados do tipo raster ou dados vetoriais ou raster, se você quiser falar em inglês. Aqui para a gente relembrar, os nossos rasters então são dados regularmente espaçados, com uma estrutura de matriz onde as células normalmente são quadradas e do mesmo tamanho. Cada uma dessas células a gente vai chamar de pixel e ele vai receber um valor. O valor é um tipo de atributo representando alguma coisa, como temperatura ou elevação da topografia. Com as células organizadas em linhas e colunas, é muito fácil fazer com que o computador acesse o valor de cada um desses pixels pelas coordenadas ou tanto absolutas da matriz, número de linha, número da coluna, ou mesmo pelas coordenadas espaciais. E lembrando que o tamanho do pixel em metros, aquilo que ele corresponde, aquilo que ele representa no mundo real, é o que a gente convencionou chamar de resolução espacial. Quanto maior uma resolução espacial, menor o pixel. Essa figura aqui vocês já viram, várias vezes. A representação de uma mesma área como raster e como vetor, só para a gente relembrar como é que fica essa diferença. Essa imagem aqui, só para exemplificar, essa provavelmente é uma imagem de satélite, eu não sei exatamente de onde ela é, mas a gente consegue ver algumas feições naturais, aqui tem corpos d'água, e esse zoom aqui está expandido nesse canto, então a gente vê os pixels individuais. Agora um ponto muito importante. O raster então tem o pixel, tem as suas coordenadas, e o que é que representa exatamente cada um desses pixels? Dependendo dos dados de entrada, de como eles forem produzidos e como eles forem disponibilizados. E dependendo do programa que você vai usar, você pode ter o raster com uma representação que a gente diz que o pixel é um ponto, ou seja, ele representa um ponto no espaço. Isso é muito usado para dados que representam elevação. E também o pixel pode representar uma área, ou seja, ele representa todo o espaço de dentro do pixel. E normalmente ele vai ser algo como a média dos valores dentro daquele pixel. Além dessas duas formas, do pixel ser área ou do pixel ser ponto, a gente tem que lembrar como que o programa pode pensar e colocar isso no espaço. Alguns programas podem colocar usando a coordenada do pixel no canto esquerdo superior, outros no centro do pixel. E isso pode levar a um deslocamento de meio pixel, dependendo de como você tem essa sua situação. Então, às vezes você está lá trabalhando e coloca um tipo de dado, coloca outro e vê que tem um deslocamento pequeno entre eles, quando não deveria ocorrer, começa a pensar se não pode ser isso, se a questão é do meio pixel, e aí você tem que ver como é que esses dados vieram, tem que olhar os metadados para entender como que você pode tentar contornar isso. Aqui para a gente ver um exemplo do que eu digo quando eu falo que tem a questão do pixel ser área ou ponto. Quando o pixel é área, então ele representa um valor, toda a área do pixel representa um valor. Pensando numa imagem de satélite, o pixel representa a média dos valores de radiância que chegou no sensor daquela área que ele marca. Então, um pixel grande vai ter uma cobertura ampla e muitos valores chegando, você vai ter que fazer uma média daquilo tudo. Um pixel pequeno vai fazer uma média de uma área menor e vai ter capacidade maior de discriminar as coisas. Neste exemplo de um mapa ipsométrico também, cada pixel tem um valor que representa um intervalo de altitude. Então, por exemplo, esse rosinha aqui mais claro representa todo o intervalo de altitudes entre 0 e 205 metros. Qualquer pixel aqui pode ter um valor real entre 0 e 205. Ele representa um valor agregado de área. E quando que o pixel é ponto? Eu coloquei um exemplo de um modelo de terreno, aqui visto só com a variação das cores, aqui numa perspectiva tridimensional, mas nós vamos discutir isso melhor na aula de modelos de terreno, porque, na verdade, a gente pode ter os dois para modelos de terreno, tanto quando o pixel ser área quanto ponto, dependendo de como os dados foram gerados, qual a origem deles. Mas só para vocês terem na cabeça que tem essa diferença entre área e ponto. Agora vamos falar um pouquinho de computação, vai. Vocês sabem que dentro do seu computador, tudo ali está armazenado na forma de bits e bytes, Se não sabem bem, pelo menos já ouviram falar. E o que é isso daí? O que é um bit? O que é um byte? Por que a gente precisa saber? Veja, o bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada por computador. Então ele vai representar um valor ou de 0
ou de 1, que o computador só entende isso, só entende 0 e 1. Pensa assim, tipo, passa energia em uma determinada parte do circuito eletrônico ou não passa energia. Se não passa energia é 0, se passa energia é 1. Então essa unidade de informação lógica, 0, 1, é o bit. E aí, por convenção e ao longo do tempo, desde que as coisas foram criadas, hoje a gente usa um byte como uma unidade de 8 bits. 8 bits, então, corresponde a um byte 1 com B maiúsculo aqui. Ao longo do tempo a gente já teve bytes de outros tamanhos, mas acabou que ficou esse aqui e a gente vai usando, tá? É uma coisa, aquele tipo de coisa assim que vai indo e aí um determinado vendedor... Seguindo na nossa listinha, a gente tem o kilobyte. Pensa assim, a gente tem o quilômetro para falar de distância. Então, o quilo é 1000. Kilobyte, 1000 bytes. Mas, como a gente está tratando de computadores e de valores binários, na verdade a gente vai ter 1024 bytes, que é o equivalente a 2 elevado a 10. Seguindo na mesma linha de pensamento, né, de quilo, mega, giga, de ordens de grandeza, a gente também tem o megabyte, que é um pouquinho mais do que 1 milhão de bytes, 2 elevado a 20, e o gigabytes, que é um pouco mais do que 1 bilhão de bytes, que é 2 elevado a 30. Nota aqui que o kilobyte, o K é minúsculo de quilo, e o B de byte é sempre maiúsculo. E por que a gente tem que pensar nisso? Bom, porque as imagens que a gente vai trabalhar, os dados do tipo raster, imagem de satélite, modelo de terreno, seja o que for, eles armazenam seus dados em bits e bytes, lógico, e a gente tem que saber como é que isso fica para pensar qual o tamanho do arquivo que eu vou ter, se eu vou ter espaço em disco suficiente, se eu vou ter que, sei lá, usar um HD externo em vez de um pendrive para levar as coisas para um lado para o outro, e coisas assim. Então, se a minha imagem, se o meu dado de entrada ele é de 8 bits, significa que ele armazena 8 bits por pixel, 8 bits igual a 1 byte. Então ele armazena 1 byte por pixel. Da mesma maneira, se eu tiver, por exemplo, uma imagem que está lá escrito nos metadados, que é uma imagem de 16 bits, significa que ela armazena 2 bytes por pixel, 32 bits, 4 bytes por pixel. Agora veja um exemplo. Se eu tenho uma imagem qualquer que tem a dimensão de 1000 linhas por 1000 colunas, com uma banda, e essa banda armazenando 8 bits ou 1 byte por pixel, então eu tenho 1000 por 1 byte, que dá 1 milhão de bytes. Tá? Mais ou menos 1 megabyte, essa imagem. Isso aí vai ajudar a gente a ver o tamanho dos arquivos e entender o espaço que eles ocupam. Olha aqui embaixo agora. Então, 1 byte, o que ele representa? Além dele representar 8 bits, quais tipos de valores eu consigo armazenar usando 1 byte? Lembra do slide anterior, onde a gente viu o kilobyte, o gigabyte e o megabyte? Então ali, ao invés de ser aquela conta direta de quilo, igual de quilômetro, com 1000, milhão, bilhão, era 2 elevado a 10, 20, 30. Então para o byte também. Como o byte tem 8 bits, vai ser 2 elevado a 8. E aí 2 elevado a 8 é 256. O que significa que em 1 byte eu consigo armazenar valores que vão de 0 a 255, dando 256 no total, né? O zero conta nessa história toda. Então, se eu tenho uma imagem de 8 bits ou de 1 byte, cada pixel dessa imagem pode armazenar valores numéricos inteiros entre 0 e 255. Isso vai ser importante para a maneira como as coisas são representadas nos rasters. Imagina que eu tenho lá um raster que representa, por exemplo, elevação, e eu vou armazenar isso, ou por alguma maneira isso veio armazenado como um dado de 8 bits, como um dado de 1 byte, eu só posso armazenar valores de 0 a 255. Então, qualquer que seja o valor de elevação real que eu tenho que fazer uma regra de 3 para ver qual é o meu máximo e o meu mínimo, colocar o meu máximo no 255 e o meu mínimo no 0. Isso vai valer para elevação, isso vai valer para radiância numa imagem de satélite. Sempre eu vou ter que reescalonar os meus valores reais para aquela faixa de 0 a 255, se for uma imagem de 8 bits. Aqui um exemplo para a gente ver o tamanho, a quantidade de espaço que essas coisas ocupam em disco. Então, esse é um pedaço daquele arquivo de metadados, aquele mesmo que eu mostrei para vocês quando eu falei de metadados, e ele me diz o tamanho das bandas dessa imagem Landsat. Esse tanto de linhas aqui, ó, linhas da PAN, 15.614, samples da PAN são as colunas, 17.654. Então eu tenho 17.654 por 15
614 vezes 1 byte, porque essa é uma imagem de 1 byte. Quer dizer que esse arquivo da banda pancromática vai ocupar mais ou menos 275 megabytes no seu disco. Da mesma maneira, as bandas de 1 a 5 vão ocupar quase 70, e a banda do termal vai ocupar um pouco menos, porque ela tem uma resolução espacial menor, ela tem um pixel maior, vai ocupar coisa aí de 17. Aqui para vocês verem os tipos de dados que a gente pode ter, isso aqui é uma definição que a gente faz lá na hora de programar as coisas, e você diz, olha, esse dado vai ter tal formato, ele vai ser um dado que representa, por exemplo, um bit. Se ele tem um dado que é um bit, ele pode ser só 0 ou 1, e assim por diante. Se ele for um dado de 8 bits sem sinal, então ele só tem números positivos, e aí vai ter aqueles valores que a gente já tinha falado, de 0 a 255, olha lá. This is the default, ou seja, esse é o padrão. Eu ainda posso ter dados que têm 8 bits com sinal, e aí eu vou ter metade e metade. Então, ó, valores de menos 128 até 127, dividir aquele 256 em 2. 16 bits, aí eu posso ter, olha como muda a minha quantidade de valores que eu posso representar. Se eu tenho uma imagem de 16 bits, sem sinal, eu tenho valores que vão de 0 a 65.535. E o que isso representa? Que na hora de representar os meus valores usando esse raster, imagina que eu tenho uma imagem de satélite. E eu pego toda a intensidade do sinal que chega naquele pixel. Se eu tenho uma imagem de 8 bits, eu tenho que fazer o quê? Reescalonar aqueles valores. Vou pegar o meu máximo de sinal e botar em 255, meu mínimo em 0. E eu vou ter 256 stepzinhos para discriminar o meu sinal. Agora, se eu tenho uma imagem de 16 bits, eu vou ter 65.535 stepzinhos para discriminar o sinal. Eu vou poder mostrar ele com um detalhamento muito maior. E assim por diante os outros formatos aqui. Agora vamos ver um pouco sobre a armazenagem desses dados propriamente dito. Imagina que eu tenho essa imagem aqui, ó, com x colunas, y linhas, e cada um dos pixels tem o valor que está aqui. Como que eu posso armazenar isso no meu computador? Uma opção é fazer uma longa lista dos valores. Começando no canto esquerdo superior, a gente vai só marcando, né? 1, 2, 2, 4, 3. Aí vem para a linha de baixo, continua 1, e assim por diante. E aí na hora de ler o arquivo, teu computador vai ler isso aqui, vai ter que ter algum tipo de instrução para ele, algum cabeçalho, alguma coisa assim, que diga quantas colunas o arquivo tem, porque aí ele vai lendo aqui coluna, 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 coluna. Opa, chegou aqui, terminou a coluna. Aí ele já sabe que esse valor aqui vai começar na linha de baixo. E ele vai montando a estrutura toda. E como a gente viu, os arquivos eles usam um certo espaço em disco, que a gente chama, né? Mas que é o espaço de armazenamento ali do teu computador. Seja isso no disco do seu computador, num arquivo, num pendrive, num HD externo. Mas eles ocupam um certo espaço ali. E mesmo que hoje espaço em disco seja uma coisa mais barata, mais fácil, todo mundo tem aí HDs de 1 TB, hoje está muito tranquilo armazenar dados sem se preocupar muito com espaço, ainda assim é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente começa a trabalhar com um volume grande de dados, muita imagem de satélite, essas coisas vão se tornando volumosas assim, em termos de armazenamento lógico. E é claro que antigamente isso era ainda pior, né? Então, muito cedo já se desenvolveram vários algoritmos para tentar comprimir os arquivos, colocar eles num espaço menor e aí salvar um pouco de espaço em disco ou facilitar a transferência deles. Você levar o arquivo de um lugar para o outro, lógico que se ele tiver comprimido com menos espaço, mais fácil. Isso foi desenvolvido pensando muito em mídia física, transportar uma fita de informação, um disquete daqui para lá, mas hoje a gente também pode pensar que isso facilita a gente transferir os arquivos pela internet. Quanto menos dados você manda, menos você vai gastar do seu plano de dados, por exemplo. Então a ideia da compressão é essa, diminuir o tamanho em bytes do arquivo, tanto para armazenagem, muitas vezes para consulta também. Tem sistemas que conseguem ler os arquivos ainda comprimidos. Em outras situações a gente tem que descomprimir, como a gente fez nas aulas práticas. A taxa com que isso vai ser comprimido depende tanto do algoritmo que você usa, quanto do arquivo original. Tem arquivos que são muito comprimíveis, tem arquivos que não comprimem quase nada. E como você vai fazer? Aí você vai escolher entre vários algoritmos. Tem alguns onde você não perde informação nenhuma,
que a gente chama de lossless, então sem perda de informação, ou aqueles em que você aceita perder um pouco de informação, são os lossy. Um exemplo disso aqui é a imagem JPEG. Você perde um pouco da informação original, mas como o tamanho do arquivo fica pequeno e visualmente muitas vezes você não vê diferença, é uma perda de informação aceitável. Um exemplo está aqui embaixo. Então, se eu tenho uma informação redundante nesse número, olha, 25.888888888, muitos oitos aqui nos decimais. Como é que eu posso armazenar isso, comprimir isso? Né? Então, se eu fizer uma compressão sem perda de informação, pode ser algo como isso, olha, 25.9 vezes o algarismo 8. E aí, na hora do computador ler, ele vai ver que ele vai colocar 9 vezes o número 8. Ou eu arredondo isso para 26, 25.888 se arredonda para 26, perde um pouco de informação, mas tudo bem, você aceita isso. Agora eu vou mostrar para vocês dois tipos de compressão, lógico que tem um monte de formatos e algoritmos, eu só quero dar uma ideia geral do que ela pode ser e por que algumas imagens podem comprimir mais do que outras. Então esse exemplo bem simples aqui, a compressão por Run Length Encoding, o que é isso? Você vai codificar o run de alguma coisa, o comprimento que alguma coisa corre, que alguma coisa acontece. Pensa nesse raster aqui. Então eu tenho o primeiro pixel A, segundo A, terceiro A, quarto A, 5, 0, 0, 0 até o 8 e assim por diante. Se eu fosse armazenar tudo isso e ocupar um certo volume, eu ia ocupar 1 byte, se eu for, por exemplo, se cada pixel representa 1 byte, ia ocupar 1 byte para cada pixel da imagem. Ou eu posso tentar codificar isso de alguma maneira que use menos espaço. Aqui, por exemplo, é o mesmo raster, e aí eu digo o quê? Que na primeira linha ele tem valor A até o pixel 4, depois valor 0 até o pixel 8. Na segunda linha, valor A até o pixel 5, 0 até o pixel 8. Na terceira linha, valor A até o 4, valor 0 até o 5, valor B é o 6, valor 0 até o final que é o 8, e assim por diante. Então veja que se eu tenho uma imagem que tem grandes áreas homogêneas, eu consigo usar, né? Só assim eu já uso bem menos pixels, mas quanto mais homogênea for a distribuição dos valores, mais ele comprime. Que é o que acontece também aqui nesse caso, que é a compressão por quad trees. O que é isso? Imagina que essa é a minha imagem original, essa aqui. Então ela tem 8 por 8 pixels, representa esse nó dessa estrutura gráfica aqui. E eu divido em 4. 1, 2, 3, 4. O 1, esse quadrado aqui, está inteiro com pixels brancos. Então ele vem para cá. O 1 é inteiro branco. O 2 é misto. Então fica cinza. O 3 também é misto. Fica cinza. E o 4 é inteiro pintado com pixels pretos. Ele fica preto aqui. Então esse eu estou no nível 8x8. Aqui eu estou no nível 4x4. Os que são mistos, eu divido de novo. Então eu vou para um nível de 2x2. Aí o pixel 2, que era esse aqui, ó, eu vou dividir em 4 de novo. O 2x2, número 1, é todo branco. O 2x2, número 2, também. O 2x2, número 3, é misto. E o 2x2, número 4, é todo pintado de preto. Então daí eu vou pegar esse aqui de novo e vou dividir mais uma vez num nível 1x1. E aí eu sei que esse vai ser preto, branco, 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 que é o que está aqui. Da mesma forma, esse nível aqui de 4x4 eu vou dividir em 2x2. O primeiro é todo pintado de preto, o segundo é todo de branco, o terceiro é, mais uma vez, misto, e o quarto é todo de branco. Desço para o nível do 1x1 desse aqui que era misto. O primeiro, o segundo são brancos, o terceiro é preto, o quarto é branco. E assim eu represento toda a minha imagem com esta estrutura gráfica aqui. É bem interessante, consegue comprimir bastante, principalmente se as áreas forem bem homogêneas. Tem alguns programas que implementam isso até por padrão. Eu acho que o Grass faz esse tipo de compressão aqui, com os arquivos internos dele, que ele converte os arquivos de GeoTIFF, alguma coisa assim, para um formato interno dele. E se não me engano, ele usa Quad-Trees. Aqui para vocês terem uma lista de possíveis tipos de arquivos raster que vocês podem encontrar por aí. Então, o grande padrão hoje
para imagem de satélite, para modelo de terreno e distribuição de dados, é o GeoTIFF. TIFF é Tagged Image File Format, que é um formato que foi desenvolvido para a indústria gráfica e é padrão ali para imprimir coisas, para fazer projetos gráficos. E depois de um certo tempo foi criada uma variante dele, que é o GeoTIFF, que como ele é um formato de arquivo que, como o nome diz, é tagged, né? Quer dizer que ele tem tags internas que trazem metadados. E aí eles criaram um formato onde os metadados têm informações de georreferenciamento. Aí você pode dizer qual é a projeção cartográfica, o tamanho do pixel, a unidade de medida. Tudo isso dentro do arquivo GeoTIFF, você não precisa de um arquivo auxiliar. Então ele é bem padrão por aí, mas vocês podem encontrar vários outros, inclusive uma variante do JPEG, que é o JPEG 2000, um formato raster de código aberto, que pode ter compressão tanto com perda ou sem perda de dados. E eu acho que as imagens Sentinel estavam vindo nesse formato aqui. Esses são alguns formatos de modelos de terreno, a gente vai falar mais sobre isso na aula de modelos de terreno, mas eu coloquei aqui porque eles são dados do tipo raster também. Então o SGS usa a terminologia de DEM para tudo que é modelo de elevação deles, a gente vai discutir isso mais. Tem também o DTED, que é da Agência de Inteligência Americana, o HGT, que foi criado para distribuir os dados da missão SRTM, e também muito do que você pega de modelo de terreno hoje já vem em GeoTIFF também. Agora, para falar um pouco de como que a gente faz para analisar os dados raster. Como a gente tem uma estrutura de matriz bem organizada no espaço, a gente vai trabalhar com essa estrutura, usar isso a nosso favor. Então eu posso ter operações que eu vou fazer no meu mapa raster, que são operações locais, ou seja, que atuam no pixel, no local, como uma conta que muda só o valor de um pixel. Eu posso fazer uma operação global, onde eu pego o layer todo, a camada toda, o arquivo raster todo e faço uma operação inteira com ele. Posso ter operações que funcionam em uma vizinhança, então eu tenho um pixel e a vizinhança em volta dele, e eu faço operações que levam em conta todos os valores dessa vizinhança. Isso a gente chama de operações focais. Eu posso fazer operações que pegam uma determinada região, que aí não é a vizinhança imediata de um pixel, mas pode ser uma região irregular no espaço, definido por alguma área, que vão ser operações, então, zonais. E também operações de descrição, as operações descritivas, que vão dizer para a gente, por exemplo, a estatística geral do raster, alguma coisa nessa linha. Em uma operação local, as coisas vão funcionar, então, pixel a pixel. Por exemplo, eu tenho um determinado raster aqui, que está aqui como matriz de entrada, e somo com outro raster. Olha só, então aí eu vou somar o valor desse pixel com o valor desse aqui, o valor desse com o valor desse. Eu vou encaixar as coisas e fazer algum tipo de operação, somar, multiplicar, subtrair, dividir, o que você quiser. E você vai conseguir então aí um mapa de saída, um raster de saída, que é o resultado daquelas operações entre os dois ou mais rasters que você colocar pixel a pixel, o valor encaixadinho um no outro. Um exemplo da soma que a gente estava falando, então se eu somo esse raster com esse aqui, qual que é o resultado? Ele vai pegar o 4, somar com 5, vai dar 9. O 5 com 3 vai dar 8, o 0 com 4 vai dar 4 e assim por diante. Então você tem um resultado que é a soma dos rasters que você colocou aqui. Posso fazer também a média, por exemplo. Então eu vou pegar o 5, somar com 4, dividir por 2, vai dar 4,5. E assim seguindo. Esse pixel aqui que não tinha valor nenhum, continua sem valor nenhum. E aí, dependendo do programa que você está trabalhando e do tipo de dado, isso pode ser representado de uma maneira ou outra. Tem alguns programas que vão aceitar você colocar um valor tipo de no data, tudo em maiúsculo assim, no data, sem valores. Outros vão chamar isso de not a number. N maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo. Not a number. Não é um número, é uma coisa inválida. O GRASS, por exemplo, vai chamar isso de nulo ou no. E aí, assim por diante, dependendo do tipo de programa que você está usando. E tem outros que deixam você definir um valor, que é o no data. Então, você diz para ele, olha, tudo que tiver valor, por exemplo, menos 32 mil, você ignora e considera isso como no data. E aí, se ele encontrar um valor desse no meio do caminho, na hora de fazer alguma operação, ele ignora. Ainda nas operações locais, além dessas operações mais básicas, a gente pode fazer outras coisas um pouquinho mais complicadas, como trigonometria, exponencial, reclassificar valores baseados em alguma regra e coisas um pouquinho mais interessantes. Então, por exemplo, eu posso pegar todo um mapa, todo um raster e calcular o seno
desse raster. Eu tenho lá o valor de, sei lá, de elevação e calculo o seno, o cosseno, a tangente. Então, para cada pixel, ele vai calcular o valor e colocar o resultado aqui. Posso fazer também algum tipo de seleção ou reclassificação. Então, pensa nesse aqui, olha. Eu entro com um mapa de tipos de solo e seleciono todos aqueles que têm valor maior ou igual a 2. Então, todo mundo que tem valor maior ou igual a 2 fica selecionado e ele coloca como exemplo aqui que é por exemplo, um zoneamento baseado nessa seleção. Aqui, então, é um exemplo de seleção e eu posso também fazer uma reclassificação. Então, depois que eu fiz a seleção, que é a mesma daqui de cima, eu reclassifico. Então, tudo que fazia parte da seleção, tudo aquilo que correspondia à minha regra aqui, vira valor 1. E o que não corresponde vira valor 0. E aí você faz uma reclassificação binária. Tá? Então, tudo aquilo que deu certo na minha reclassificação, tudo aquilo que eu julguei importante por alguma maneira, vira 1, o resto vira 0. E aí você sai com um mapa binário ali da sua decisão. Aqui mais um exemplo de seleção, só que agora eu estou dando um intervalo de valores. Então, tudo de 3 até 6, incluindo o 3 e o 6, né? Não só o que está no meio do caminho. E aí seleciona os pixels aqui. Outro exemplo de seleção, que eu vou falar para vocês que eu nunca vi funcionando na prática, mas na teoria existe, é uma seleção por posição e tamanho. Então, selecione no centro da imagem uma janela de 2x2. Selecione um conjunto de 2x2 pixels no centro da imagem. Aí colocou aqui, né? Podia ser no canto esquerdo superior, no canto direito inferior, alguma coisa assim. Eu, para ser bem sincero com vocês, nunca vi esse tipo de coisa acontecendo, mas eu coloco aqui porque ele está nos livros, então é legal passar isso para vocês. Indo para as funções focais. São funções que vão fazer o quê? Vão examinar o pixel de interesse e a vizinhança imediata desse pixel. Sendo que essa vizinhança ela pode ser quadrada, retangular ou circular, dependendo do algoritmo e do que você tem de interesse. Nesse exemplo aqui de funções focais, a gente tem as janelas móveis, ou médias móveis, ou moving windows. O que é isso? Eu vou pegar o meu dado de interesse e eu vou filtrar ele com uma janela com um filtro de um tamanho que eu defino. E olha só, pensa nesse raster de entrada, é um raster 6x6. E eu quero filtrar ele com uma vizinhança 3x3. Então, eu vou colocar aqui no canto uma janela, ou melhor, uma seleção de 3x3 pixels. E vou olhar tudo o que acontece aqui dentro. Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma operação de média, então eu vou pegar todos os valores ali que estão naquela seleção, naquela janela, naquele filtro, naquele kernel de 3x3, aqui 10, 1, 5, 7, 0, 5, 4, 8, 3, e vou fazer a média disso. A média disso é 5 se eu estiver arredondando os valores para números inteiros. Depende do dado que eu peço para sair. Se eu quiser uma saída com números inteiros, eu arredondo esse valor final aqui que deu 4.7 para 5. E eu vou colocar isso na posição do pixel central dessa janela, de um mapa novo. Então, pensando em um raster novo, que tem a mesma geometria, então 6 por 6 pixels, se aquela janela encaixa aqui, ó, o 3x3, o pixel central dele é esse. Então, o valor que eu calculei vem para o pixel central da mesma posição de um mapa novo. Essa primeira janela, então, calculou a média disso, resultou em 5. E aí eu faço o quê? Eu ando com a minha janela, por isso que a janela se chama móvel, eu movo a minha janela de 1 pixel e faço a mesma operação. Então, na segunda conta que a janela vai fazer, ela vai estar nessa posição aqui. E aí, os dados que vão ser levados em consideração para fazer a conta vão ser 159, 052, 833. E o valor vai ser colocado onde? Na posição do pixel central, que nesse caso é esse pixelzinho aqui que está com 5 nos dados originais e com 4 nos dados de saída. E aí ela vai andando pixel por pixel. Quando acaba a linha, passa para a linha de baixo e continua andando, passa para a linha de baixo, anda, passa para a linha de baixo, anda, passa para a linha de baixo, anda, até terminar a imagem inteira. Vejam que a linha e coluna
do limite da imagem, nesse caso aqui, estão em branco nos dados processados porque não tem valor. E por que não tem valor? Porque se eu encaixo uma janela 3x3 centrada no pixel do canto esquerdo superior, por exemplo, que é esse 10 da imagem, como que ela fica? Ela fica para fora. Tem uma parte dela dentro e tem uma parte dela fora da imagem. E aí eu não sei calcular. Porque como é que eu vou fazer a conta com pixels que não existem? Na verdade, tem programas que deixam você fazer essa conta. Ele vai levar em consideração só esses 4 e colocar o valor aqui. Mas você tem que pensar se isso vale a pena, porque você vai estar fazendo uma média de 4, sendo que aqui você vai estar fazendo uma média com 9. Então você pode ter um certo desbalanceamento. O normal é que você não calcule a borda. Aí você gera o que a gente chama de efeito de borda, que a borda não vai ser calculada. E essa borda vai ser maior quanto maior for, é claro, a sua janela. Se eu fizer uma janela de 3x3, eu tenho uma borda de 1 pixel. Se eu fizer uma janela de 5x5, eu vou ter uma borda de 2 pixels e assim por diante. Tem programas e algoritmos que só te deixam fazer janelas de tamanho ímpar, 3x3, 5x5, 7x7, assim por diante, porque aí você tem um pixel central. Tem outros que deixam você fazer com um número par, mas fica aí, dependendo do algoritmo, você tem que ver bem onde é que esse valor vai ser atribuído no mapa de saída. Porque se você tem 4 por 4 pixels, você calcula, mas como que você atribui o valor para esse ponto aqui? Não tem como, você precisa colocar em um desses 4 aqui. Em qual deles vai ser? Depende do seu algoritmo. Então você tem que olhar a documentação daquilo que você está usando. Esse é um outro exemplo interessante, onde a janela, onde o filtro que eu passo na minha imagem, ele é um toroide ou uma rosquinha. E como é que funciona? Nesse exemplo aqui, 3x3, eu estou fazendo a soma, né, uma função focal, então ele chamou aqui de focal sum, com o grid de entrada e com esse anel de análise. E aí ele vai pegar a soma dos pixels, dos pontos que estão dentro da rosquinha, dentro do anel, mas não vai levar em consideração o ponto central, porque ele está aqui no vazio, está no buraco da rosquinha. Então, na hora de fazer a soma, ele vai somar 4 com 6 com 2, com 7 com 4, com 5 com 2, com 7. Não vai somar o 4. E o resultado está aqui, 37. E é interessante ver que esse algoritmo aqui, ele manteve a borda, né? Ou ele manteve a borda e ignorou a soma, não fez a função, ou isso é uma imagem maior e ele fez a análise em uma área maior e depois recortou para não ter problema, que é uma alternativa bem interessante. Você sabe que vai ter que fazer análise de janelas móveis, sabe que vai ter o efeito da borda não sendo levado em consideração ou dando valores que talvez você ache que não são tão interessantes, você pode simplesmente aumentar a tua imagem, fazer a análise numa área toda maior e depois cortar. Porque aí você sabe que o que está ali dentro da área que você cortou funcionou sem problemas. Aqui 3 exemplos para vocês verem. Então tenho esse dado de entrada, a janela 3x3, nesse caso está centrada aqui no pixel central, é a situação em que ele está mostrando, e 3 tipos de conta, né? Então a média, que é aquilo que a gente já tinha visto, ele calcula a média dos pontos. O mínimo, ele dá o valor mínimo de todos eles dentro da janela, pode ter o valor máximo, pode ter a mediana. A moda é um pouco mais difícil de ter, porque definir qual é a moda nem sempre é tão fácil, né? Você pode ter 2 valores com o mesmo número de pixels ali, então quem é a moda de uma distribuição bimodal? Isso é um pouco mais complicado. E aqui em cima ele está colocando maioria, então qual é o valor que tem maior número de pixels aqui. E as funções zonais, elas vão operar da mesma maneira que as vizinhanças, mas vão usar as células de uma categoria como um todo, e não só aquilo que está em volta de um pixel. Então eles vão usar os valores de uma zona. Então vejam esse exemplo aqui. Eu tenho um mapa, um raster, que representa um grid de zonas. Então cada número representa uma zona, uma área no mapa. E ele está colocando como exemplo a função zonal area. Então ele quer a área pela zona. Como é que isso é feito? O programa vai olhar aqui a zona 2. Qual é o tamanho da célula, o tamanho do pixel, a resolução espacial? Nesse exemplo ele está colocando 10 metros quadrados.
ele já sabe isso. Quantas células tem na zona 2? 9 células. Então a área é de 900 metros quadrados. E aí, para cada pixel da zona, ele coloca o valor resultante. Então todo mundo que era 2 aqui ficou 900 porque é o valor da área. Todo mundo que era 7, ele calculou aqui, colocou 500, que é o valor da área, e todo mundo que era 4, ele colocou 200, que é o valor da área dessa zonazinha aqui. Nesse outro exemplo, ele faz uma operação que ele chama de máximo zonal. Então, o máximo dentro de uma zona. De novo, eu tenho um raster que representa as zonas. Então, é o mesmo daquele outro exemplo, né? O 2 representa toda uma zona aqui, o 7 aqui, o 4 aqui. E um outro raster, que é uma outra matriz de valores. E ele pede qual é o máximo dos valores dentro das zonas. Então, ele vai olhar dentro da zona 2, quais pixels correspondem à zona 2, qual é o maior valor. Vou colocar aqui, ó. Então todo mundo ganhou o valor 8 na zona 2. Na zona 7, todo mundo ganhou o valor 9. Na zona 4, todo mundo ganhou o valor 6. E aqui de buffers, eu vou só deixar a figurinha aqui. A gente já falou de buffers na aula de vetores, na última aula prática, né? É só para deixar lembrado aqui que buffers também dá para calcular com raster. Eu posso ter um raster ali que representa, por exemplo, uma drenagem e calcular um raster de buffers de distâncias a partir dessa drenagem, por exemplo. Tudo bem, gente? Isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês veem que rasters são dados simples, né? A própria estrutura deles faz com que eles sejam muito simples de armazenar, de trabalhar e de analisar. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios com análise de raster e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido útil, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se você está vindo aqui pelo YouTube e não como aluno regular da disciplina, já sabe, né? Se inscreve no canal se ainda não fez isso, ativa o sininho, deixa seu like, comenta alguma coisa que isso é importante para o YouTube divulgar a gente para outras pessoas. Segue a gente também nas outras redes sociais. Aproveita e assiste algum dos vídeos que vai aparecer aí na sua tela. Continua com a gente que o canal é bem legal. A todos vocês um grande abraço e até a próxima aula.